Boa noite, pessoal. Estamos retornando às nossas aulas, né? Continuamos ainda no sistema remoto e torcemos para que em breve a gente possa estar retornando às aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, então vamos continuar com o nosso sistema, onde passando para vocês algumas transparências, vou explicando o que eu desejo em cada semana e vou tentar tá tentando passar a vocês algumas atividades, como é solicitado pela coordenação. Essa semana ainda é a semana de avaliação, tal. Vou deixar vocês de folga essa semana com relação à atividade, mas na próxima a gente retorna. Eu preciso principalmente saber da coordenação qual vai ser o nosso novo cronograma, quanto tempo a gente vai ter aí de aula e quais serão as nossas avaliações antes de passar a vocês qualquer tipo de exercício ou estudo de casa ou qualquer outro caso. Então, vamos lá. A gente encerrou lá as nossas transparências, falando a respeito de gráfico de Pareto, de causa e efeito, spin de peixe, né? Que eram as atividades do diagrama de Ishikawa, né? Uma das partes mais importantes que nós temos dentro da gestão da qualidade. E vamos dar prosseguimento a essa situação, a esse caso, a essa ferramenta, ok? Então, vamos passar lá para a transparência e lembrando a todos vocês que nós tivemos aí a nossa aula, né? Nossa prova, nossa avaliação, e a gente vai dar prosseguimento às transparências que nós já tínhamos passado a vocês desde o primeiro bimestre. É claro que eu vou estar principalmente trazendo para vocês matéria nova, situações novas, que vão estar sempre ajudando, tentando ajudar vocês a entender melhor. Então, a gente encerrou o bimestre passado com um diagrama de causa e efeito, tá? As ferramentas de qualidade e onde a gente deu ênfase às questões ligadas ao gráfico de Pareto. Ainda ligado ao gráfico de Pareto, nós temos aqui o histograma, tá? Essa ferramenta, ela é muito mais visual, certo? Vocês vão entender. Tem um exercíciozinho bem simplesinho aqui, e eu vou colocar um vídeo para vocês, bem curtinho, que demonstra um pouco melhor o que é um histograma. Bom, se vocês, eu não lembro do cronograma de vocês lá, do plano de vocês, mas o histograma é um dos itens da disciplina de estatística. Não sei se vocês já tiveram, mas se não tiveram, não tem problema também, porque é bem simples. Então, a gente fez um apanhadinho bem resumido, porque eu acredito que se vocês não viram, vocês vão ver em estatística. O histograma, ele é bem simples. O que nós precisamos é de dados. E esses dados, muitas vezes, são obtidos por meio daquelas reuniões de brainstorm que a gente comentou. Esses dados também nós podemos obter por meio de relatórios que as empresas podem dar. Vamos dar um exemplo, uma empresa que esteja com muitos problemas e ela precisa identificar quais são os mais graves para serem resolvidos agora. Vamos supor que você tem um saque, um serviço de atendimento ao cliente, e esse saque começa a juntar essas informações e te manda, você como gerente da empresa, você precisa analisar quais são os mais importantes, o que de emergencial você precisa atacar de cara. Então, o histograma é um gráfico composto por abscissas eixo X e ordenadas eixo Y, onde são colocadas barras ou retângulos contínuos, que representam a distribuição da variação dos lados que ocorre dentro do processo, cujo objetivo é apresentar uma situação para fins de análise e posterior solução. Então, inicialmente, o histograma só vai nos nos demonstrar onde é que estão os nossos problemas. Então, a primeira questão é definir o processo analisado e levantar os dados. Como eu disse, lá na reunião de brainstorming, a gente pode estar obtendo essas informações, ou nos relatórios que a empresa aplica
junto aos seus clientes, junto aos seus funcionários, porque isso aí não é uma ferramenta só para identificar problemas externos, mas também para problemas internos. Então, um exemplo, reclamação de clientes per capita por localidade. Tem uma empresa, a empresa tem filiais em várias cidades do Brasil. Cada uma dessas cidades computou essas irregularidades, essas reclamações. 38 em São Paulo, 68 em Campinas, 18 em Santos, 22 em Uberaba, 68 em Uberlândia e 70 em Goiânia. O que acontece? Eu primeiro elaboro uma tabela de dados. Essa tabela de dados, eu vou trabalhar depois, de um lado eu coloco o número de reclamações, do outro eu faço uma regra de 3, né? Um percentual em relação ao número de clientes. A regra de 3 é fácil. Se eu tenho 250 reclamações representam 100%. Aí, 18 reclamações de Santos, da cidade de Santos, representam quantos por cento? Então, se 250 é 100%, 18 é X. Então, você multiplica cruzado e vocês terão exatamente quantos por cento nós temos aqui de reclamações. Identificando de cada uma das empresas, é fácil. É só a gente criar o gráfico, né? Então, montamos o nosso histograma. E o nosso histograma é número de reclamações pelo número de filiais. E aí eu tenho lá que Goiânia, eu já sabia anteriormente, né? Estava lá nos meus dados. Mas no visual a gente consegue identificar muito mais facilmente. Vamos supor, se você fazer uma explanação junto à empresa, desta forma é muito mais tranquilo que as pessoas entendam. Se você pega uma revista e você observa relatórios dessa revista, pode ter certeza que a maior parte deles virão por meio de gráficos, porque visualmente eles ficam muito mais fáceis de se compreender. Então, depois disso, a gente analisa. E a gente percebe que Uberlândia e Goiânia são as localidades com maior número de reclamações. Então, eu tenho que focar nessas duas cidades para traçar providências para que esse número de reclamações diminua. É claro que depois a gente vai ter que conversar com a empresa, levar, tentar descobrir. Aí a gente pode até voltar no diagrama de Chicago, né, lá no diagrama de causa e efeito, e extrapolar os problemas, pegar e enumerar todos os problemas de cada uma dessas duas cidades, que são mais problemáticas no momento, e aí tentar explorar mais. Depois que eu diagnosticar todos os problemas, porra, aí o melhor que a gente faz é tentar encontrar soluções, aplicá-las e estar sempre gerenciando, controlando isso, para que a minha curva diminua, para que a minha tabela seja de menos, cada vez menos essas reclamações. Então, depois, de repente, supostamente, que foram aplicados, a minha tabela diminuiu bem. E lá, em vez de ter lá 86 reclamações, agora eu caio para, no máximo, 14. Pô, isso é ótimo, a empresa se preocupando com seus problemas. Então, o histograma ele é mais representativo e muito fácil de ser aplicado. Mudando, então, do histograma para o gráfico de controle. Pô, eu já tenho o diagrama de causa e efeito, eu já tenho o gráfico de Chicago, né? Já descobri como se faz um histograma, que é um controle. Agora a gente vai ter um método simples de se trabalhar a questão de que um estoque, vamos supor, um controle de estoque de determinado produto, ele não pode faltar e ele não pode estar em excesso. Então, eu preciso estabelecer um controle limite. E para isso, a gente tem que esse gráfico de controle, que nada mais é que uma ferramenta utilizada para verificar se um processo está dentro dos limites estatísticos de controle estabelecidos para ele, permitindo, assim, fazer os ajustes necessários. Bom, então, o roteiro é definir o processo a ser controlado. Exemplo, controle semanal de peças refugadas. Segundo, estabelecer por meio de cálculos estatísticos o limite superior, o limite inferior de controle e o ponto médio que eu vou estabelecer. Vamos supor que eu tenho lá, eu queira vender garrafas d'água e eu tenho um limite lá na minha loja de ter 1.000 garrafas de água sempre no meu estoque.
Eu vou estabelecer, então, ponto de limite, 1.000 garrafas. Se eu quero que mantenha-se dentro desse limite, eu tenho que também estabelecer um limite superior de controle, vamos supor 1.200 garrafas, e um inferior, que seja 800 garrafas. Toda vez que passar desse limite, ou superior ou inferior, eu preciso acionar a minha equipe para, precisa comprar mais, precisa fazer uma promoção porque está sobrando, passou do meu limite. É mais ou menos isso aqui. Tá? Montar o gráfico e começar a observar essas informações, a gente vai inserindo, vai colocando nesse gráfico, porque elas vão me dar um padrão para que eu consiga estar acompanhando. Vamos supor, uma garrafa de água, ela tem aí uma periodicidade de 6 meses, normalmente. Vamos supor, eu vou colocar um prazo nesse meu gráfico controle, o prazo de dias, em vez de ser de quantidade, eu vou colocar de datas. E aí, toda vez que eu tiver uma carga, que estiver faltando um mês para vencer, eu preciso acionar o meu gráfico de controle para que ele me avise. Eu preciso tentar vender o mais rápido possível esse lote, porque ele vai vencer e eu vou perder. Então, aí, você aciona a equipe de marketing, você aciona toda a sua linha de vendas para tentar fazer com que esse estoque seja escoado, porque eu não posso perder essa mercadoria, não posso jogar fora, porque é um absurdo. Então, esse gráfico de controle pode ser para a gente identificar problemas, para a gente manter um controle, para a gente ter uma média sempre ativa, para que não falte e que não sobre, porque o estoque, hoje, a gente tenta trabalhar com o mínimo possível, porque ele é muito caro. Trabalhar com uma empresa com estoque sobrando é um dinheiro que a gente vai perdendo. Vamos supor que fosse uma loja, e essa loja, né, tem um espaço muito reduzido, um shopping, eu preciso maximizar o máximo possível esse espaço. Se eu ficar utilizando o pouco espaço que eu tenho para estoque, eu vou estar perdendo, porque o cliente chega lá, ele vai ficar olhando caixa de material que tenho dentro da minha... vai ficar procurando as caixas, o meu produto. Ele quer ver o que tem nas gôndolas, que está nas vitrines. E aí eu utilizo o máximo possível do meu espaço para isso. Ok? Então, aqui ele vai me sinalizar todas as vezes quando que eu preciso acionar lá minha luz de emergência, avisando, olha, estou com estoque em excesso, estou com estoque mínimo, ou, o estoque está para vencer. Essas coisas, vamos supor que é uma empresa que tenha muitos itens, então eu preciso ativar isso, ter um sistema que me ative todas as vezes que tornar o meu estoque problemático, estiver sobrando, estiver vencendo, ele precisa, todos os dias que passar um relatório, ele vai me dizer quais são os itens que eu preciso ter uma atenção a mais. Beleza? O gráfico controle também não é nada difícil, é simplesmente empregar um pouco de sistema, um pouco mais de informação. E isso a gente encontra em vários softwares, ou você também pode fazer pelo próprio Excel. É só ter um pouquinho de habilidade.